Bom, continuando aí nosso estudo sobre rede de computadores, né? A segunda camada que nós vamos estudar é a camada de aplicação, né? Desculpa, a segunda não, a primeira camada que nós vamos estudar, é o segundo capítulo que é que a gente está vendo aí. E nessa camada, ela é a camada que está no topo da hierarquia de camadas e a camada que está mais próxima aí ao usuário. Então, voltando àquela visão geral que a gente tinha lá das redes de computadores, né? A camada de aplicação, ela basicamente conecta o aplicativo entre vários dois ou mais computadores aí dentro da internet, né? Então, por exemplo, se a gente for ver lá na camada de aplicação, eu posso ter lá um servidor que permite, por exemplo, a comunicação entre dois computadores num chat, ou, por exemplo, um servidor onde eu posso compartilhar uma foto e alguém consegue acessar isso através de um outro computador, de um outro notebook, de uma rede móvel e assim por diante, né? Então ela integra vários elementos, né? Dentro, vamos dizer assim, vários hosts e os servidores e permite que eles comuniquem entre si, tá certo? Então, basicamente essa aí que é a ideia da função dessa camada de aplicação. Quando a gente vai estudar as camadas, a gente procura estudar os principais protocolos, né? Se a gente for olhar na camada de aplicação, né, a gente tem, vamos dizer assim, que a gente vai estudar durante o nosso curso, tem quatro protocolos principais. O primeiro protocolo é o HTTP, que é o protocolo base da World Wide Web, ou o www que a gente conhece daí. Esse www vem disso daqui, que é o World Wide Web. Esse protocolo é o protocolo que é usado para transmitir as páginas da internet. Então, tem muita coisa que é feita em cima desse protocolo HTTP. Então, quando você está acessando um site, por exemplo, você está vendo lá o site do Instituto, do IFTM, ou um outro site de notícias, ou uma rede social, um site da rede social, você está usando por debaixo do pano o protocolo HTTP. E muitos aplicativos acabam usando o protocolo HTTP como base do seu desenvolvimento, né? Então, principalmente hoje, o que domina muito são os aplicativos para celular. Acaba que vários aplicativos para celular acabam usando o próprio protocolo HTTP como base para a comunicação entre, o aplicativo e às vezes o servidor ou outro, vamos dizer assim, um outro ou de uma maneira integrada com outro dispositivo, né? Então, esse é o principal protocolo que a gente usa, é o principal protocolo da web, né? Então, é o protocolo HTTP. Um outro protocolo da camada de aplicação, bastante importante, é o FTP, que é um protocolo para você transferir arquivos. Geralmente ocorre para você transferir arquivos entre um cliente e um servidor, né? A maioria vamos dizer assim, das páginas, quando você hospeda um site, você desenvolve o site geralmente no computador e usa o protocolo FTP para transferir isso para o servidor, né? É, a ideia dele é mais uma transferência entre servidor e cliente, né? Então, ele está lá na camada de aplicação, ele é um protocolo bastante popular nisso daí, né? É claro que existem outros protocolos de transferência de arquivos, né, e até de compartilhamento de arquivos que hoje são mais populares até do que o FTP, mas o FTP ele ainda vive bastante aí na internet, tem ele tem várias aplicações. O terceiro é o e-mail, que é o correio eletrônico, né? Na verdade a gente vai ver lá para frente que o correio eletrônico ele não depende só de um protocolo, ele, na verdade são vários protocolos que, vamos dizer assim, que fazem parte e desenvolvem essa aplicação do correio eletrônico, que é o e-mail que a gente usa todo dia, né? Então, esse também a gente vai estudar isso um pouco de como é que funciona o correio eletrônico nesse capítulo e nessa aula. E por fim,
a gente vai estudar um pouquinho do DNS, que é o Serviço de Diretório da Internet. É esse serviço que define os domínios que a gente usa para poder acessar sites, acessar e-mails. Então, quando, por exemplo, você digita lá www.iftm.edu.br, o que na verdade esse endereço isso corresponde a um domínio na internet, e o DNS que é responsável por tratar esse domínio aí. Então, basicamente, nessa primeira parte, nós vamos ver essas quatro aplicações principais, né, dentro da camada de aplicação. Bom, como a gente falou lá atrás, a camada de aplicação, sempre você tem uma camada acima, ela usa serviços da camada inferior. Então a gente vai só dar uma introduçãozinha do que seria de alguns protocolos principais da camada de transporte, que está logo abaixo, né? E o que acontece? Mas a gente vai estudar realmente isso aqui de fato na próxima semana. Então, a camada de transporte, basicamente, o que ela fornece são serviços de transmissão de informação entre dispositivos finais. Então, por exemplo, o que a camada de transporte faz é semelhante ao que o correio faz para a gente. Eu coloco uma carta de um lado com o endereço lá no correio, né? E essa carta ela chega lá vamos dizer assim, no meu destinatário lá, e eu recebo isso daí. E existem dois protocolos principais dentro dessa camada. Um primeiro que é o TCP e o outro que é o UDP. O TCP vem de Transmission Control Protocol e User Datagram Protocol, né? Então, esses protocolos, eles são usados pelos protocolos da camada de aplicação para transmitir a informação entre um e outro computador. Se você lembrar, vou até voltar um pouquinho lá no slide lá atrás, às vezes eu tenho aqui várias conversas entre vários computadores, né? O TCP seria a comunicação desse computador para esse, ou desse para esse, né? Então ele tem uma preocupação um pouquinho menor do que o protocolo, os protocolos da camada de aplicação, né? Então, dentro dessa camada são esses dois protocolos que são os protocolos principais. No caso do TCP, ele tem um serviço que a gente chama orientado à conexão. Ele é um serviço um pouco mais elaborado, depois a gente vai ver a diferença dele para o UTP, onde ele tem alguns mecanismos que ele usa para controlar o fluxo de dados, né? Ele verifica a capacidade de transmissão para poder não saturar a rede, tá certo? Então, ele consegue fazer um transporte de uma maneira que a gente chama confiável e sem saturar essa rede. Então, quando eu pego alguma coisa e eu quero transmitir, e eu opto por usar, por exemplo, minha aplicação, está lá na camada de aplicação, ela opta por usar um serviço TCP para poder transmitir os dados, o que vai acontecer? Se eu tenho um pacote muito grande, primeiro, eu vou ter lá uma conversa inicial, onde eu vou verificar qual que é a capacidade de transmissão de todos os links da rede até chegar ali no... Eu vou verificar essa capacidade de conexão entre minha origem e meu destino. Então, por exemplo, se eu tiver um link que não tiver muita velocidade, ele vai controlar isso daí, né? Ele procura manter essa estabilidade da rede, então ele não, por exemplo, ele não fica colocando todo o dado que ele tem disponível de uma vez para chegar lá na outra ponta, que pode chegar ao ponto de saturar a rede, tá certo? E ele também tem uma característica, que é a principal característica do TCP, que é o transporte confiável. Quando você transmite alguma coisa, é praticamente certeza que isso vai chegar lá de forma íntegra e em ordem. Porque quando a gente está trabalhando com redes, pensa você transmitir alguma coisa, por exemplo, do Brasil até o Japão. Isso vai passar por inúmeras redes. Eu posso ter uma série de problemas com isso, tá certo? Então, ele tem essa característica também.